Você já parou para pensar que apenas 0,1 Bitcoin pode mudar completamente o rumo da sua vida? Muita gente acha que o Bitcoin é caro demais, ou que só vale a pena para quem tem muito dinheiro. Mas essa é uma das maiores ilusões do mundo moderno, porque o valor do Bitcoin não está no preço que você vê hoje, e sim no poder que ele carrega. Um poder de te libertar de um sistema que foi feito para te deixar sempre um passo atrás. O dinheiro que você usa todos os dias perde valor sem que você perceba. Cada nota que o governo imprime rouba silenciosamente parte do seu trabalho, da sua liberdade e do seu futuro. E é exatamente aqui que o Bitcoin muda o seu jogo. Com ele, ninguém pode inflacionar o seu esforço, manipular o seu patrimônio ou até mesmo decidir o quanto o seu tempo vale. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te provar que acumular 0,1 Bitcoin pode ser o divisor de águas da sua vida. Não importa se você ganha pouco, se está começando agora ou se acha que já perdeu o bonde. Porque quando você entender o porquê o Bitcoin foi criado, você percebe que ainda está cedo e que o verdadeiro valor está em quem entende o propósito antes de todo mundo. Mas antes de te mostrar os números, a lógica e o raciocínio que sustenta essa ideia, você precisa entender de onde tudo começou. Para entender o futuro, a gente precisa voltar para a origem, lá onde o Bitcoin nasceu, no meio do caos financeiro que o mundo preferiu esquecer. E é claro, antes de eu começar a explicação, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa saber dessa informação. Então, vamos lá. Quanto realmente vale 0,1 Bitcoin? Pra gente começar, você precisa entender uma coisa. Um Bitcoin é dividido por 100 milhões de satoshis, ou seja, da mesma forma que R$1 é composto por 100 centavos, um Bitcoin é feito de 100 milhões de pequenas frações chamadas satoshis. Então, quando alguém diz que tem 0,1 Bitcoin, na prática está guardando 10 milhões de satoshis. E isso já te coloca num grupo extremamente pequeno no planeta, porque pouquíssimas pessoas têm isso acumulado. Da cotação atual, o Bitcoin está valendo hoje $100 mil. 0,1 Bitcoin equivale a $10 mil. Mas o ponto aqui não é o número, e sim o quanto ele representa. Esses 0,1 Bitcoin são uma fração finita de algo que só vai existir 21 milhões de unidades no mundo todo. E quando você entende isso, percebe que não está comprando uma moeda, está comprando um pedaço da liberdade do futuro. Pense da seguinte maneira: existe cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Se todos quisessem ter apenas 0,1 Bitcoin, seriam necessárias 800 milhões de Bitcoins. E isso eu tô falando de unidades. Mas o total disponível é apenas 21 milhões. Nem 3% da população conseguiria isso. Ou seja, se você tem hoje 0,1 Bitcoin, você está entre o 2% mais adiantado do planeta. E o melhor é que isso ainda é possível, porque o jogo de escassez ainda está sendo jogado. Mas para entender o poder dessa escassez, a gente precisa falar sobre a origem dela, os 21 milhões de unidades. O Bitcoin é o primeiro dinheiro da história com uma regra imutável de escassez. Só existirão 21 milhões de unidades. Nenhum político pode mudar isso e nenhum banco pode imprimir mais. E é essa limitação que faz o Bitcoin ser diferente de tudo que já existiu, porque a escassez é o que cria valor. Pensa no ouro, ele é valioso porque é raro e é difícil de obter. O Bitcoin segue a mesma lógica, mas em forma digital. O código impede qualquer manipulação, ele é escasso por natureza e isso protege o seu poder de compra ao longo do tempo. Enquanto o real e o dólar perdem valor, o Bitcoin preserva o seu esforço. Agora imagine o impacto disso quando o mundo todo perceber 8 bilhões de pessoas disputando algo que só existe 21 milhões de unidades. O preço não vai ter escolha, ele não vai descer, ele vai subir exageradamente. Mas esses 21 milhões não aparecem de uma vez, eles surgem aos poucos, controlado por um mecanismo que dita o tempo dentro do Bitcoin. Ele se chama halving. O halving é um relógio interno do Bitcoin. A cada 4 anos, a recompensa dos mineradores é cortada pela metade. Isso faz com que entre menos Bitcoin em circulação com o passar do tempo. E é como se o ouro ficasse 2 vezes mais difícil de ser minerado a cada ciclo. A diferença é que no Bitcoin, quem controla isso é o código, não o governo. Esse processo cria ondas de valorização. Depois de cada halving, a oferta cai, a demanda aumenta e o preço explode. Aconteceu em 2012, 2016, 2020 e agora em 2024. Com o mesmo código, a mesma escassez e uma nova geração prestes a despertar. Mas para entender o porquê o Bitcoin foi criado assim, a gente precisa olhar para o inimigo que ele nasceu para combater: o dinheiro fiduciário. Foi uma bolha imobiliária que deu início à crise econômica nos Estados Unidos. No dia 14 de setembro de 2008, as autoridades do Tesouro e do Banco Central dos Estados Unidos anunciaram que não salvariam o banco Lehman Brothers. E aí começou essa crise bancária. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira.
Em 1971, os Estados Unidos romperam o padrão ouro. O dólar deixou de ser lastreado em algo real. E dali em diante, todo o dinheiro passou a valer apenas pela confiança. Esse foi o início do dinheiro fiduciário, o dinheiro baseado na fé. E com ele veio o problema. Governos puderam imprimir o quanto quisesse e a conta caiu sobre quem trabalha. A inflação virou um imposto invisível. O salário sobe no papel, mas o carrinho do mercado encolhe. E ninguém percebe que está sendo roubado lentamente. Se o governo pudesse imprimir diamantes igual aos seus, o que aconteceria com o valor do que você já tem? É exatamente isso que acontece com o seu dinheiro, dólar, real ou euro. E é por isso que o Bitcoin existe. Enquanto o mundo fabrica papel, o Bitcoin fabrica escassez e liberdade. Durante anos, o Bitcoin foi visto como piada, mas o código continuou crescendo, bloco após bloco. Em 2020, empresas gigantes começaram a comprar. A MicroStrategy, Tesla, Square, depois vieram BlackRock e o sistema que zombava agora quer participar. Em 2021, El Salvador foi além. Se tornou o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como uma moeda oficial. No dia 7 de setembro de 2021, El Salvador chamou a atenção de todas as mídias ao se tornar o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda legal. E desde então, o mundo começou a perceber, isso não é só tecnologia, é revolução. Enquanto os governos perdem controle, indivíduos ganham poder. E quanto mais o tempo passa, mais claro isso fica. Quem entendeu cedo, construiu liberdade. Quem esperou, ficou para trás. 0.1 Bitcoin não é um número, é um símbolo de visão. É o preço da sua liberdade antes que o mundo perceba o valor dela. Imagina o Bitcoin valendo $500 mil. 0.1 seria igual a $50 mil. Se for a 1 milhão, 0.1 vale $100 mil. Mas o que importa não é o preço, e sim o poder de escolha que isso representa. Você não depende mais de bancos, de governos ou de sorte. Você tem um pedaço do sistema que ninguém pode manipular. Quando o próximo ciclo vier e o preço disparar, muitos vão dizer que você teve sorte. Mas você sabe que não foi sorte, foi coragem. No fim, o Bitcoin não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre escolher seu próprio caminho, proteger o fruto do seu trabalho e deixar um legado que o tempo não apaga. 0.1 Bitcoin pode parecer pouco, mas é o símbolo de quem entendeu antes, de quem planta no inverno para colher na primavera, de quem sabe que a riqueza de verdade vem da visão e disciplina. E quando te chamarem de sortudo, lembre-se disso. Sorte é o nome que os preguiçosos dão para a coragem dos outros. Se esse vídeo te fez pensar diferente, despertou em você um desejo de construir algo sólido e real, então você já faz parte do legado Satoshi. Aqui, a gente não segue hype, a gente segue princípios. A gente acumula liberdade, um Satoshi de cada vez. Se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender isso antes que seja tarde, porque o futuro está sendo escrito agora. O seu legado começa no primeiro passo.